Roberto de Andrade entregou o cargo de diretor no Corinthians, mas segue aparecendo com enorme frequência no CT. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo. Você sabia que o tricolor contratou o Dorival Júnior com um processo do técnico contra o São Paulo? Vou te explicar como é que fica essa questão. Bora falar também sobre o Vasco, que tenta acabar com um longo jejum contra o Palmeiras. Por falar no Verdão, queria te contar que Hendrick é um enorme bom partido, você vai entender daqui a pouquinho. Para completar tudo sobre o Sport, campeão pernambucano e Wagner Love em grande fase, além das últimas do mercado e as reações de Ronaldo Fenômeno na primeira vitória do Cruzeiro sob o seu comando na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais, para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos muito complicados nesse domingo. Tem Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Acho que eu vou de Galo. Tem Goiás e Corinthians, estreia do Cuca no Timão. Por isso, tô imaginando uma vitória alvinegra. Coritiba e Fortaleza, outro jogo de palpite e prognóstico extremamente difícil. Tô imaginando um empate. Para completar, Vasco e Palmeiras. Daqui a pouco eu falo sobre o jejum a favor do Palmeiras. Acho que eu vou de empate. E você, como é que tá pensando em palpitar? Mostre seus conhecimentos futebolísticos clicando no link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faça seu cadastro na aposta ganha e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Sport, mais novo campeão pernambucano, título 43º título da história do Leão. A vitória e esse mais recente título se deu depois da vitória por 2-0 contra o Retrô, na Ilha do Retiro, com mais um gol do Wagner Love, que já havia marcado também no jogo de ida. Love que vive fase espetacular apesar da idade, 23 jogos na temporada, 12 gols e 6 assistências, ou seja, ele tem participação em 18 gols, tendo disputado 23 partidas. Detalhe importante, 6 gols nos últimos 6 jogos, uma média bem legal. Só também outra observação, o técnico do Sport, o Anderson Moreira, admitiu depois da vitória contra o Retrô que se surpreendeu com a performance do Wagner Love. Ele imaginava outro tipo de comportamento do jogador veterano. E aí a última saideira sobre o Sport, quinta vez que o Leão consegue ser campeão estadual de forma invicta, título bem legal. Leão Sport que ainda joga agora contra o Ceará, tentando o título também da Copa do Nordeste. Bora falar sobre o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, que saiu emocionado do Independência. Na noite desse sábado, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. O resultado poderia ter sido maior se o Daniel Grando, o goleiro do adversário, não tivesse pego até pensamento. Mas eu queria chamar a atenção para as reações do Ronaldo em um dos camarotes do Independência. Ele vinha sendo muito pressionado pelo torcedor do Cruzeiro, pela falta de resultados, investimentos baixos, reforços duvidosos, e diante desse cenário, e com 4 derrotas nos últimos 4 jogos oficiais, o Cruzeiro entrou super pressionado. Conseguiu a vitória por 1-0 e o GE gravou um vídeo registrando as reações do Ronaldo e do restante da diretoria assim que a partida terminou. Faziam parte desse camarote, ou estavam no camarote, o Ronaldo, sua noiva Celina, o Elias, ex-jogador, hoje integrante do departamento de scout, o Gabriel Lima, que é o CEO do clube, além do Vitor Rios, que é o diretor de comunicação. E num misto de alívio e muita alegria, todos comemoraram, primeiro individualmente e depois se abraçando longamente. O Cruzeiro precisava demais desses 3 pontos, especialmente depois da derrota na estreia para o Corinthians no Campeonato Brasileiro e da derrota para o Náutico na Copa do Brasil por 1-0. Partida de volta, inclusive, acontece nessa semana no Independência. O Cruzeiro precisa obrigatoriamente eliminar o adversário para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, preciso te contar sobre Pepa, primeira vitória dele no comando da Raposa em sua 3ª partida. Pepa que falou nos vestiários sobre a importância da confiança, de recuperar o moral, e tudo isso certamente foi garantido depois de 3 pontos fundamentais. Para fechar, preciso te contar sobre o outro lado, o Grêmio. O Renato Gaúcho admitiu, ele explicou a ausência do Adriel, que vinha sendo titular. O Gabriel Grando, como eu contei para vocês, o Daniel Grando, como eu contei para vocês, foi o titular. O Adriel acabou sendo barrado, entre outras coisas, porque recentemente deu uma entrevista ao Guerrinha. Essa entrevista nem foi ao ar, mas o Zero Hora já usou um trecho da entrevista em que ele fala sobre o esquema tático, como é que o Grêmio se defende nas bolas paradas. O Adriel não havia tido a permissão para dar entrevista, muito menos para falar sobre esquemas táticos. Irritado, o Renato Gaúcho optou por barrar o então goleiro titular.
Quero falar sobre o São Paulo, que estreou com vitória do Dorival Júnior, vitória por 3-0 contra o América no Morumbi. O resultado não foi para isso. O América, inclusive, finalizou mais de 20 vezes, foi, durante boa parte do jogo, até mais perigoso do que o São Paulo, que mostrou enorme eficiência, especialmente com o Caleri. Luciano e o Marcos Paulo também completaram a vitória do São Paulo por 3-0. Mas eu queria chamar a atenção para o Dorival Júnior, que estreou com 3 pontos fundamentais. O Dorival, talvez você não saiba, volta ao São Paulo com uma dívida do tricolor para com ele. É que na sua primeira passagem, entre 2017 e 2018, na era Leco, São Paulo deixou de pagar cerca de 2 milhões e 400 mil reais. O Dorival tentou receber essa grana, não conseguiu e entrou com um processo na justiça. Quando foi contratá-lo nessa semana, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi até Florianópolis e se sentou à mesa na casa do Dorival, lá em Jurerê Internacional. Ficou combinado que ele vai ter direito a um salário de mais ou menos 800 mil reais por mês, como recebia o Rogério Ceni, e um valor a mais para resolver essa questão na justiça. Dessa maneira, Dorival tira esse processo, São Paulo resolve mais uma pendência jurídica, embora vai ter um custo a mais. 2 milhões e 400 mil, Dorival aceitou um parcelamento que vai ser feito até o fim do seu contrato em dezembro de 2024. Só para fechar sobre o São Paulo, importante lembrar que Luan, que havia ficado de fora das últimas 3 partidas do tricolor por opção do Rogério Ceni, reapareceu no time titular, nem fez um grande jogo, mas o Dorival afirmou na entrevista coletiva que conta com o Luan. Ele vai ser peça super importante ao longo da temporada. Bora de mais uma notícia exclusiva, preciso te contar sobre Roberto de Andrade, o diretor de futebol do Corinthians, que se afastou, se demitiu do cargo no último dia 21 de março. Pouco mais de um mês sem Roberto de Andrade, certo? Errado. Um funcionário do CT e um jogador do Timão me garantiram que ele tem aparecido com enorme frequência no CT corintiano. Não dá para dizer que ele vai todos os dias, mas com uma frequência bem boa, de pelo menos 4 a 5 aparições por semana. Mas Nicola, por que ele estaria fazendo isso? Bora explicar o contexto. Primeiro quero te garantir que o Corinthians nunca vai confirmar essa informação. E aí tá, toda a explicação se dá a partir de agora. Roberto de Andrade não sairia do Corinthians por opção dele ou do Duílio Monteiro Alves, mas há enorme pressão, ou havia no caso, enorme pressão das torcidas organizadas e também dos torcedores comuns para a saída do Roberto e do Alessandro. Optou-se no Corinthians pelo anúncio do desligamento. O Roberto teria pedido para sair no dia 21 de março. E com isso a coisa esfriou, se acalmou. Como a imprensa não tem acesso aos treinos, dificilmente constatariam que o Roberto seguiria aparecendo por lá. Mas Roberto de Andrade é odiado por muita gente dentro do Corinthians pelo jeito grosseiro, arrogante, e vieram me contar, esse funcionário alvinegro me contou, que ele tem ido com enorme frequência, como se desse expediente normalmente. Eu fui checar com um jogador do time profissional, essa pessoa confirmou que o Roberto de fato tem aparecido com enorme frequência por lá, ou seja, criou-se todo um enredo da saída dele, mas na prática o Roberto de Andrade segue participando do dia a dia do clube, só a torcida que exigia sua saída é que não soube. Para evitar desdobramentos e uma situação mais complicada, o Roberto não tem viajado com o elenco nas partidas fora de casa, embora também já viajasse muito pouco antes da sua saída, entre aspas. Nas partidas na Neoquímica Arena, aí sim uma diferença importante, ele comparecia aos jogos, não tem aparecido, mas tem dado expediente normalmente no Corinthians. E você, torcedor alvinegro, o que pensa sobre essa história? Mais uma facada pelas costas no torcedor, a última delas a contratação do Cuca a contragosto das principais organizadas, exceção a Gaviões, e também do torcedor comum. Quero falar agora sobre Endrick, que tem se tornado um ótimo partido, fora de campo também. Que o cara é craque, que o cara é candidato a melhor do mundo, jogador de seleção brasileira, isso já parece óbvio. Se não fosse assim, o Real Madrid não teria depositado 72 milhões de euros para contratar. Endrick já ganha mais de 100 mil reais por mês. Ele e sua família tiveram participação em 30% do valor da negociação do Real Madrid. E esse menino parece ser tão bacana que com 16 anos de idade deu de presente a sua ex-namorada de 19 anos, a Lara, um carro avaliado em mais ou menos 100 mil reais. O anúncio aconteceu na própria sexta-feira. O Endrick e a sua ex-namorada fizeram postagens falando sobre o presente e sobre o aniversário dela. A menina ganhou um Onix branco, que parte de um valor de R$ 84.390. Não imagino que o Endrick tenha comprado o Onix mais baixo, mais barato, aquele sem nada. É provável que ele tenha pelo menos colocado um ar-condicionado, alguma coisa nesse sentido. Então dá para imaginar um presente de 100 mil reais. Queria saber se você aí que está me assistindo, teria coragem de dar um presente para sua ex-namorada de 100 mil reais.
Importante contar que ele ainda explicou nas postagens que fez, ele deu a seguinte declaração, abre aspas, gratidão e respeito por tudo que você me ensinou, disse o Endrick. A ex-namorada também agradeceu, disse que vai amá-lo eternamente como um grande amigo. Para fechar o vídeo, preciso falar sobre o Vasco da Gama, que recebe nesse domingo, a partir das 4 da tarde, o Palmeiras, com o Maracanã absolutamente lotado e tentando colocar um fim a um enorme jejum. Desde 2015 que o Vasco não vence o Palmeiras. Nesse período são 8 jogos, com 5 derrotas e 3 empates, um enorme calcanhar de Aquiles na vida do Cruz Maltino. E a curiosidade é que as torcidas têm ótima relação, torcedores de Vasco e Palmeiras. A última vez que o Vasco venceu o Palmeiras foi na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 no Allianz Parque. Na oportunidade 2-0 para o Vasco, com gols de Rafael Silva e Nenê. No Maracanã, nos jogos entre Palmeiras e Vasco, o jejum é ainda maior. A última vitória vascaína contra o Palmeiras se deu em 1971. Você já havia nascido em 71? Eu ainda demoraria mais 9 anos para nascer. Na oportunidade, vitória vascaína por 1-0. Desde então, 6 confrontos, nem é muito jogo, mas são 6 duelos com 3 vitórias palmeirenses e 3 empates. Vasco que tenta manter o aproveitamento de 100% no Campeonato Brasileiro, depois de estrear com vitória contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, vitória por 2-1. Detalhe importante para finalizar tudo. O Vasco, ao contrário de vários dos seus adversários, como o Palmeiras, não tem Copa do Brasil para disputar, já foi eliminado, e competições sul-americanas, nem Libertadores, nem Sula, porque veio da segunda divisão. Diante desse cenário, a gente vai assistir ao Vasco sempre chegando numa condição física melhor do que os seus rivais para os confrontos do Campeonato Brasileiro. Isso para mim foi decisivo na vitória por 2-1 contra o Galo. Quero ver como é que vai funcionar em relação ao Palmeiras, que jogou no meio de semana e também tem compromisso na próxima semana, no meio da semana. E você tem palpites? Use o espaço para comentário para dizer tudo o que você achou sobre o vídeo. Não esquece de deixar like, de seguir, compartilhar, aquela coisa toda. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!